são dois testes. Um teste que vai medir o QP e um outro teste que vai avaliar os sabotadores. Eu não havia mencionado isso para vocês, mas os sabotadores, nós temos 10 tipos de pensamentos de sabotadores diferentes. Tá? Isso é bem interessante também. E o que a gente precisa, né, assim, retirar desses testes? Quais são as informações que a gente vai obter desses testes? Primeiro, a gente vai medir o seu QP. Quanto que você tem, né? Qual que é o seu índice de positividade? Né? O quanto que o seu cérebro permanece no modo sábio. O outro teste, ele vai nos dizer quais são os sabotadores que realmente, né, estão mais presentes aí no seu dia a dia. Então, eu vou aqui mostrar para vocês, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, que é companhiadasletras.com.br/teste inteligência positiva, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo o link para vocês. Vocês vão acessar esse link e aí vocês vão ter acesso a essa página e tem esses dois botões aqui amarelos. O primeiro botão, para fazer o teste que mede o seu QP, clique aqui. Então, eu vou clicar só para vocês tomarem aqui conhecimento e aí vocês vão ter acesso a essa página, tá? Bem-vindos à avaliação QP, né, baseada no livro Inteligência Positiva e tudo mais. Você deve precisar, né, de 2 minutos para preencher. Então, reserva aí, né, eu recomendo aí pelo menos uns 5 minutinhos para você responder esse teste. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é aqui na escolha da língua, tá, pessoal? Muita gente, às vezes, já, mesmo que aqui está em português, na hora de você optar pela escolha da língua, verifica se está em português também, porque mesmo que aqui está em português, pode ser que aqui esteja em inglês, tá? E aí, o teu relatório, que você vai ver que vai ser um relatório bem legal aqui, ele vai sair em língua inglesa, tá? Se você quiser inglês, tudo bem. E aqui é simples, né? Vocês vão clicar aqui e começa a responder o teste, tá? Então, em qual grau você se sentiu intrigado, encantado ou fascinado? E aqui vocês vão respondendo, tá? Esse teste. No final, vai ser gerado um relatório. Eu vou só voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês. São 2 botões, então são 2 testes diferentes. Esse outro botão é para você fazer o teste para verificar os seus sabotadores. A mesma coisa, escolhe a língua, põe aqui o português e inicia o teste, tá? E aí, outro teste, indique sua concordância com cada uma das seguintes afirmações. Então, aqui você vai respondendo, né, o teste. E assim, respondam realmente dentro da realidade de vocês. Não se sabotem para fazer o teste, senão não faz sentido, né? Ele tem que refletir realmente a sua realidade. Quando você conclui esses testes, pessoal, vocês vão receber um relatório, né? Um relatório para cada um desses testes. E aqui eu vou mostrar para vocês os relatórios, tá? Aqui a gente tem o relatório do QP. Então, ó, relatório da avaliação QP. Ele é um relatório de 9 páginas. Se você não leu o livro, eu recomendo que você leia mesmo esse relatório com detalhes. Mas o que interessa aqui, ó, é esse valor, ó. Sua pontuação QP, baseada no seu relato das últimas 24 horas, é de 82. Dentro de uma pontuação, total possível de 100%. Então, esse é o QP, né, que mostra aqui dessa pessoa que foi feito o teste, tá? Então, tem um QP alto de 82%, lembra que o desejável é 75%. Não se assuste se o seu não der acima de 65%, exatamente porque praticamente 20% da população tem um QP acima de 75%, pessoal. É isso que diz aqui as estatísticas do livro, ou seja, a grande maioria das pessoas tem pensamentos sabotadores e esses pensamentos nos dificultam a ter resultados, tá? Então, assim, esse é o ponto principal que vocês vão, né, abstrair aqui desse relatório, mas tem muita coisa, leiam, tá? Tem a explicação do gráfico e tudo mais, ó. Tem um relatório de 9 páginas falando sobre você, tá? Esse outro arquivo aqui é do outro teste, tá?
que é o teste dos sabotadores. E esse relatório já é um relatório maior, de 20 páginas. Aqui sim, eu acho que vocês precisam realmente ter, né, uma leitura um pouco mais crítica. Por quê? Nesse relatório, ele mostra o quê? O primeiro me disse que eu tenho um índice de positividade de 82%. Então, eu permaneço 82% do meu tempo no modo sábio, né? E os outros aí, 18% no modo sabotador, tá? Quando eu estou nesse modo sabotador, quais são os pensamentos que eu tenho? É isso que esse relatório vai nos mostrar, tá? E aí o que acontece? Nós temos, basicamente, 10 tipos de sabotadores. Nesse gráfico, vocês estão vendo 9. Por que 9? A gente tem o crítico. O que é o crítico? O crítico, basicamente, ele é o sabotador que está presente aí na mente de todo mundo. É o pensamento sabotador principal. O crítico são aqueles pensamentos assim: ah, isso não é para mim, isso não vai dar certo. É aquela crítica muito pesada a si mesmo, aos outros e às circunstâncias. Então, é aquela pessoa que ela critica, né, muito ela mesma, ela só vê defeito nas pessoas, né, critica muito as pessoas e critica as circunstâncias, tá? Então, tudo que aparece de oportunidades, ela não enxerga como oportunidades, ela vê como problema e ela começa sempre a apontar. Ah, surgiu uma oportunidade de emprego. Ah, não, mas o salário é baixo. Ah, não, mas é muito longe. Ah, não, mas tem uma pessoa melhor que eu. Ela sempre vai ver alguma coisa que vai fazer com que ela não vá atrás, né? Ela é muito crítica às circunstâncias. Então, esse crítico, todos nós temos como o sabotador principal. Normalmente, a gente tem um segundo sabotador também que é muito alto. E aqui vocês podem ver nesse gráfico os 9 sabotadores, né? Que até ele coloca aqui, ó. Quais são os 9 sabotadores? Quais dos 9 sabotadores são os maiores cúmplices do seu crítico? Então, esse crítico é o sabotador principal de todo mundo. E agora a gente vai descobrir qual é, né, o outro sabotador principal dessa pessoa. Então, olhando nesse gráfico, o que está mais alto aqui é o insistente. Então, ó, seu sabotador principal é o insistente. Aqui no relatório, ele vai estar explicando tudo que é cada um desses sabotadores. O que eu recomendo para vocês? Façam o teste e leiam, tá? Aquele que realmente apareceu ali para você como alto. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o relatório. Ele mostra certinho, ó, insistente. O que é um insistente? É uma pessoa, descrição, ó, perfeccionismo e necessidade de ordem e organização levadas longe demais. Aquela pessoa, assim, extremamente perfeccionista. Pontual, metódico, perfeccionista. A pessoa pode ser irritável, tensa, teimosa, sarcástica, altamente crítica a si mesma e dos outros. Enfim, aqui são várias características, pensamentos, ó. O que é certo, o que é errado, eu sei o jeito certo, né? É o tipo de pessoa que só tem um jeito de fazer, é o jeito dela, enfim. Aqui tem todas as características, explicando direitinho sobre como é a pessoa que tem o pensamento desse sabotador insistente, tá? Geralmente uma pessoa insistente, vou dar um exemplo, vamos supor que você vai escrever um e-mail, tá? E aí essa pessoa, ela é tão perfeccionista que ela fica 1 hora, 2 horas para escrever um e-mail. Por quê? Porque ela digita um texto, aí ela lê de novo, aí ela apaga. Ah, não, tem erro de português. Ah, não, essa palavra não tá legal, vou trocar por outra. Algo que ela poderia fazer em 5 minutos, ela faz muitas vezes em 1 hora, em 2 horas. É só um exemplo, né? Ah, eu vou gravar um vídeo. Ah, não ficou legal, eu vou gravar de novo. Aí ela grava 10 vezes o mesmo vídeo. Por quê? Porque ela não aceita erros, ela busca a perfeição. Então, se sair um erro que, assim, ninguém vai ver, só ela vai repetindo, tá? Então, isso é o insistente. Então, é um tipo de sabotador que atrapalha? Lógico que atrapalha, né? Você começa a fazer as coisas repetidamente,
né? Achando que nunca tá bom e às vezes isso é só na sua cabeça, vamos dizer, na sua mente, tá? Mas isso é só para que vocês entendam, tá, pessoal? A gente tem aqui, ó, prestativo, é um outro sabotador, tá? E aqui no gráfico você vai vendo, ó, né? Geralmente acima de 7 é considerado já para chamar atenção aí, né? Um sabotador aí que tá ativo. O que é o prestativo? É aquela pessoa que adora ajudar os outros, mas ela é um tipo de ajuda que atrapalha ela mesma. Não estou dizendo que ajudar, que ser prestativo é ruim, não é, tá? Mas se apareceu aqui para você esse prestativo como um sabotador alto, o que significa? Que você ajuda as pessoas, mas você está deixando de fazer coisas para você quando você ajuda essas pessoas e isso está te atrapalhando, tá? Então, é muito interessante, né, quando você lê aqui. Inclusive, eu acho legal do prestativo, né? Que por mais que a gente ache, às vezes, que está ajudando, às vezes a gente não está só atrapalhando a gente, como o outro. Porque às vezes você está fazendo responsabilidades que são do outro. Você está assumindo responsabilidades que são do outro. E aí o outro não está fazendo o que deveria fazer. E você também não está fazendo o que você tinha que fazer porque você está envolvido no trabalho do outro. Como eu falo para vocês que esses sabotadores, eles vêm da nossa infância, tá? Geralmente, uma pessoa prestativa, quando eu falo geralmente, né, tudo tem uma exceção, de maneira geral, uma pessoa prestativa é uma pessoa introvertida. Aquela criança introvertida que ela tinha dificuldade de se relacionar com outras crianças por ser muito fechada, mas ao mesmo tempo uma criança extremamente inteligente. E aí o que ela faz? Ela precisa se inserir, ela precisa ser aceita naquele grupo de amigos, naquele grupo de crianças. E aí o que ela faz? O que ela tem de melhor. Se ela é inteligente, tira boas notas, ela começa a ajudar os amigos. Ela chama atenção por esse excesso de inteligência e aí ela começa a ajudar as pessoas para se inserir. Tudo isso inconsciente, né? Mas é interessante da gente observar isso. Todos esses sabotadores estão relacionados com a nossa vivência aí da nossa infância, né? Ó, o hiperrealizador, que é aquela pessoa workaholic, né? Que só pensa em trabalhar, que esquece das necessidades emocionais, esquece dos relacionamentos, esquece da família, esquece da saúde, né? De repente ele acorda para a vida, a saúde dele está totalmente comprometida porque ele não faz mais nada da vida além de trabalhar, né? Ele acha que o trabalho tem que ser duro, que tem que, enfim, né? Isso é um sabotador também. Vítima, né? Aquela pessoa que se vitimiza, que se faz de coitado, né? Que tenta conquistar a atenção das pessoas, né? Se vitimizando, né? Se fazendo de coitadinho, enfim. E o que eu gosto de falar, pessoal, não estou fazendo julgamentos de ninguém aqui, mas o interessante é que a explicação de tudo isso tá, né, na nossa infância, obviamente, e nós não fazemos isso de propósito. Nós usamos esse modo sabotador do nosso cérebro para, né, chamar atenção para uma questão de sobrevivência, tá? E isso é involuntário, tá? É inconsciente. Mas a partir do momento que... Por isso que eu acho que é muito interessante fazer esses testes, porque quando você traz para a consciência, fala, nossa, eu tenho um comportamento de vítima e eu nunca percebi isso, né? Quando você traz essa informação para sua consciência, você consegue ir corrigindo essas coisas. Lembre-se, a gente tem, né, esses modos de atuação do nosso cérebro são regiões diferentes. Então, o que acontece? Se você quer ter uma mentalidade mais sábia, se você quer subir lá o seu QP, você precisa estimular o lado sábio do seu cérebro, que naturalmente você vai conseguir fazer isso, tá? Então, tudo isso são coisas involuntárias que nós temos, tá? São pensamentos involuntários. Enfim, pessoal, eu vou só subir aqui, eu não quero me estender muito. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer um outro vídeo aí, falando com mais detalhes de cada um desses sabotadores, né? Ó, insistente, prestativo,
hipervigilante, inquieto, controlador, esquivo, hiperrealizador, hiperracional. O que eu recomendo é façam o teste, verifiquem o QP de vocês e verifiquem quais são os sabotadores, né, que realmente mais estão aí presentes com vocês. E aí vocês vão conseguir, faça a leitura desses sabotadores, vocês vão estar tudo explicadinho aqui no relatório, cada um deles. Eu acho legal também, até mesmo para a gente entender as outras pessoas, né? Às vezes você tem alguma pessoa que se comporta como vítima e você não... isso te incomoda, mas quando você entender, né, que tudo isso está enraizado lá no passado dela, tudo isso tem uma explicação neurocientífica, né? Tem como reverter essa situação? Claro que tem, mas a pessoa tem que tomar consciência que isso realmente não é algo benéfico e ela precisa mudar, né? Mas é possível sim, tá? Com exercícios, tem como mudar essa mentalidade. O que eu queria passar hoje para vocês era isso, era falar sobre o livro, né? Esse livro, assim, me trouxe muitas reflexões, não só reflexões sobre a minha pessoa, mas também reflexões sobre os outros, porque você começa a observar mesmo o comportamento das outras pessoas e começa a entender, né, que ela está se sabotando e ela não tem consciência disso, tá? Simplesmente ela está atuando no modo sobrevivência, possivelmente ela nunca foi estimulada a pensar diferente, né? Lembram que a criança nasce com o cérebro prontinho para esse modo sobrevivência. Mas o modo sábio, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser, né, ela precisa ser instigada, ela precisa ser provocada para desenvolver isso. Então esse livro ele é muito legal e a gente também pode, né, existem ferramentas, existem algumas técnicas específicas para cada um desses tipos de sabotador que pode ser trabalhado, e aí vai muito da realidade, né, de cada um, do tipo de sabotador de cada um, mas só de você ter consciência disso já te ajuda muito, tá? Então, assim, esse livro para mim é extremamente importante e ele reflete, assim, nitidamente, né, essa questão da autossabotagem, ela reflete nitidamente nos resultados que você vai ter, seja na sua vida acadêmica, seja no seu trabalho, seja onde for, mas nos resultados que você busca para sua vida, né, vai refletir. Se você está se sabotando, você vai atingir aquilo que você deseja com muito mais dor, com muito mais estresse, com muito mais dificuldade, num tempo muitas vezes muito maior, de modo que você poderia, se você tivesse no modo sábio, você poderia estar fazendo isso, né, de uma forma muito mais tranquila, né, com gasto de energia menor, sem estresse e tudo mais. Então, assim, façam os testes. Se vocês gostaram, se vocês se interessaram, a gente pode conversar sobre esse livro de novo, a gente pode falar de uma maneira mais profunda, mas para isso eu preciso saber de vocês. Então, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que deu aí no teste de vocês. Se vocês têm dúvidas sobre os testes, sobre os resultados, comentem aqui que, se for o caso, a gente pode sim ir mais a fundo nesse assunto.